Quero contar a vocês que o Comitê de Política Monetária do Banco Central, ele se reúne hoje para definir a taxa básica de juros. E tudo indica que ela deva cair, né, de 11,75% para 11,25%. Essa decisão, como eu contei para vocês, será anunciada depois das 6 da tarde. A expectativa dos bancos e dos economistas, porque várias, entidades fazem aí as suas apostas. E a maioria está achando que sim, vem uma redução de 0,5 pela frente. Teve também decisão nos Estados Unidos que eu vou contar já já para você. Lá foi manutenção. E aí, Alan Gani, tudo indica a redução de 0,5 e nós temos um cenário para isso aqui hoje? Tem um cenário para redução porque a inflação está sob controle. Um excelente trabalho do Banco Central, de toda a diretoria, resistindo a pressões populistas. Imagine se lá atrás o Banco Central entrasse no jogo das pressões e começasse a reduzir a taxa de juros antes da hora. Ou seja, a gente estaria colhendo algo que foi plantado lá atrás? É isso agora? Exatamente. Demora assim para acontecer? Demora para fazer esse efeito, eles são técnicos, eles tomam a decisão no momento correto e tanto é que por um milagre, acabaram as críticas ao Banco Central. Por quê? Porque a inflação está sob controle. E quem capitaliza isso politicamente é o governo, não é o Banco Central, até porque não é um órgão político. Mas na hora de virar vidraça, na hora de criticar, aí acusam o Banco Central. Na hora de colher os méritos, não, aí é o mérito do governo. O mérito do controle inflacionário e da redução da taxa de juros é do Banco Central, muito embora quem capitalize isso é o governo. Até o seu Fábio Piperno está dando a mão à palmatória aqui a toda essa diretoria do Banco Central que ele tanto criticou e está fazendo um trabalho primoroso. O Piperno estava olhando com estranheza para ele. Eu tenho 1 minuto para você antes do break, hein? Senão a Thaís Brito vai morrer lá no suíte. Rapidamente, eu acho que esses 6 meses de férias que ele tirou levaram a parte do juízo também, Não é assim, o Banco Central deve cortar realmente em 0,50 e a taxa de juros do Brasil vai continuar sendo a segunda maior do mundo. Mas você não entende que houve um trabalho de plantio mesmo do Banco Central que agora traz essa consequência para a gente? Rapidamente. O petróleo abaixou, as commodities, enfim, abaixaram. Então, o mundo também ajudou a inflação do Brasil a cair. Contávamos antes do intervalo sobre a reunião do Copom, o Conselho Monetário do Banco Central, que acontece neste momento. O resultado deve sair depois das 18 horas desta quarta-feira. E, segundo os economistas, há uma indicação para mais uma redução de 0,5. Passaria de 11,75 para 11,25 a taxa básica de juros aqui no país, ou a taxa Selic. Fala, Gustavo Segré. Para mim, uma opinião pessoal, a taxa poderia ter um critério de maior queda se a política fiscal do governo fosse mais responsável. Porque Ou seja, a gente está indo até lento demais, poderia até ser mais acelerada caso o governo mostrasse mais ajuste, mais rigor fiscal, é isso? Mais controle nas contas, não tanta irresponsabilidade fiscal, dizer gaste e depois a gente vê, porque tem que financiar. O Brasil, ainda bem, não emite. Se emitisse moeda, a situação da inflação seria muito pior. E tem casos no mundo totalmente comprovando isso. A própria Argentina é um excelente modelo para o que não se deve fazer em termos de política fiscal e monetária. Mas a situação é aguardar primeiro a ata e os comentários da resolução. Os comentários sairão hoje à noite, depois da concreção da nova taxa Selic, e na terça-feira que vem, se não estou errado, terça-feira de manhã, sai a ata explicando mais coisas. Eu tenho certeza absoluta que vai ter um comentário sobre a questão fiscal. Diplomática, cautelosa, mas vai ter um comentário sobre a situação fiscal. E isso evita, e isso é um contrário à situação do governo, que queria tanto que caísse a taxa Selic. Se tivesse mais responsabilidade fiscal, muito provavelmente a queda da taxa seria mais rápida. Fala, Luiz Felipe Dávila. Muito bem colocado o que o Segré disse. A queda dos juros, ela depende, na verdade, de 3 coisas aqui. Depende da conjuntura internacional, o Piperno bem lembrou aqui, preço de commodities caindo lá fora, isso ajudou também a segurar a inflação. Depende da autonomia e independência do Banco Central a resistir pressão política, como bem disse o Alan Gani, e depende também
de uma política fiscal que vislumbre alguma hora o equilíbrio, como bem disse o Segré. Então, quer dizer, a taxa de juros poderia estar caindo mais rápido se tivesse uma política fiscal que realmente o mercado acreditasse que o governo poderia, por exemplo, equilibrar as contas em 2024, como não vai acontecer. Poderia acelerar, porque a conjuntura está ajudando. A inflação está sob controle, como bem disse o Alangani, o preço das commodities ajudaram a segurar a inflação, então poderia acelerar. Não vai acelerar, e eu também acho que a ata do Copom vem com uma observação importante sobre essa questão do aumento do déficit público e pode complicar um pouco aí a velocidade da queda da taxa de juros em 2024, quando poderia ser uma grande oportunidade para a gente voltar a ter um juro de um dígito. Não podemos esquecer também que, apesar da queda da taxa de juros, o Brasil ainda tem o juro real mais elevado do mundo. Então, aqui a gente continua ainda com uma taxa de juros extremamente alta. Por quê? Porque é o custo do financiamento da dívida pública. É este o ponto que a gente mostrou no nosso orçamento da nação aqui, que metade do orçamento, 2,7 trilhões de reais, nós gastamos com obrigações financeiras e juros. Então, o melhor jeito para injetar dinheiro na economia é fazer a taxa de juros cair. E para isso precisa ter responsabilidade fiscal, como bem disse bem aqui o Segré. Então, eu entendo que, sim, é uma boa notícia, mas poderia ser uma notícia melhor se nós tivéssemos uma política de juros. E aí sobraria mais dinheiro, inclusive, para essa agenda de investimento público e de gasto social. Não podemos esquecer que o investimento público no Brasil já foi de 5% do PIB, hoje é 0,6% por causa do gasto corrente. O que você quer acrescentar, Segré? Rapidinho. Ontem nós falamos sobre a quebra da safra. Isso pode ser um risco, uma luz amarela no futuro, porque uma redução da oferta pode propiciar também um aumento da inflação. Agora, Gani, só para a gente arrematar, e a decisão dos Estados Unidos, o que ela nos indica? Olha, manutenção entre 5,25 e 5,50. A manutenção também já era esperada nos Estados Unidos, agora vai ser importante o comunicado, né? Como a gente está aqui no programa, depois eu vou trazer esse comunicado que vai ser a sinalização de quando eles vão começar a reduzir a taxa de juros nos Estados Unidos. A princípio, Evandro, seria em março, mas já parte do mercado começa a achar que é só em maio, o que também acaba dificultando o trabalho do Banco Central, porque isso desvaloriza a nossa moeda, pega na inflação e como se houvesse também uma competição de taxas de juros internacionais, o capital acaba indo para os Estados Unidos. Quer acrescentar algo, Dávila? Só um parêntese, uma coisa que pode pesar muito também na taxa de juros esse ano é a subida do barril do petróleo por causa dessa tensão no Oriente Médio, principalmente no Iêmen. Então, assim, isso também pode afetar, de novo, fazer um pequeno aumento da inflação aí com uma variável que nós não conseguimos controlar.